Vocês me ajudam aí, por favor. Gente, eu sempre digo o seguinte. Pra você reconhecer, vou caçar memória, mas eu faço. Aqui, pra você reconhecer, primeiro você precisa conhecer, né? E como que a gente conhece os formatos de sobrancelhas? Ó, primeiro que o visagismo hoje, ele entende que o formato de sobrancelha arqueado é o nosso formato de sobrancelha referência, tá? Porque é um formato... primeiro assim, a partir das sobrancelhas a gente transmite expressões, tá? Então a sobrancelha arqueada, ela transmite elegância, sofisticação, empoderamento. Então o visagismo hoje, ele entende que a sobrancelha arqueada, ela é quase um formato universal, quase. Porque ele se adequa para quase todos os tipos de rosto, entendeu? TikTok não libera para fazer lives com pouca gente. Me abraça. Entenderam? E aí, a sobrancelha arqueada, que é a nossa sobrancelha referência, né? Ela é a sobrancelha considerada pelos padrões do visagismo, não são pelos meus padrões, tá? Pelos padrões do visagismo, uma sobrancelha ideal, uma sobrancelha que realça a nossa beleza, certo? E aí, a gente vai entender como é composta uma sobrancelha agora. Ok? A sobrancelha arqueada. Gente, existem 5 formatos de sobrancelha que eles são encontrados naturalmente. Se a pessoa nunca fez a sobrancelha, você vai encontrar esses 5. Outras dezenas de formatos, igual tem aqui nesse estudo de caso, nesse e-book de treino, outros formatos, eles são encontrados por erro de design, tá? Então, esses 5 eu vou falar pra vocês, a sobrancelha reta, arqueada ou ascendente, sobrancelhas descendentes, sobrancelhas angulosas, sobrancelha redonda. Certo? Elas são encontradas naturalmente. Então, vamos lá. Ó, a sobrancelha referência, ela é composta por... Gente, a composição da sobrancelha não se baseia só em ponto de arqueamento e ponto inicial, ponto final, não. Vai muito além disso, tá? Torres, bom dia, bom dia. Aí, quando eu achei sua live em cima... Bom dia, ai. Que tudo, achei sua live em cima sobre sobrancelhas. Que bom, fico feliz. Alice, bom dia. Bom dia, gente, vocês que estão chegando aí, ó. Nossa live hoje é a respeito... Eu falo nesse perfil a respeito de visagismo para o design de sobrancelhas, tá? E hoje nós vamos estudar a respeito das marcações atualizadas. Que as marcações atualizaram, tá? Então, assim, tem muita gente que fala aí que tem dificuldade com a marcação. Hoje a gente vai atualizar tudo isso, tá bom? Tatiane, bom dia, maravilhosa você. Tudo bem, Tatiane? Vamos lá, então, a sobrancelha é composta por ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final. Mas também é composta por base inferior de espessura, base superior de espessura, base de alinhamento, que é a mesma base do ponto de arqueamento, tá? Base de alinhamento, onde a gente alinha as duas sobrancelhas para elas ficarem na mesma linha, simétricas, tá? Você dá curso. E quanto... sim, a gente tem cursos online, cursos presenciais. Inclusive tem um curso meu que é lançamento, que é esse curso de visagismo. Ele tá saindo por R$97, viu, gente? Se quem tiver interesse, tem tudo a respeito do visagismo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E aí, ó, então nós temos aqui marcação vertical, ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final. Certo? Marcação horizontal, base inferior de espessura, base superior de espessura e base de alinhamento. Essas são as proporções da sobrancelha, tá? Ó, a marcação horizontal define proporções. Proporções. Então, assim, corpo, onde começa, onde termina, é proporções, tá?
E a base e a marcação vertical é onde começa, onde termina. É isso, tá? E aí, a sobrancelha ideal também é composta por 75% de corpo, 30% de flap. Flap, tá, gente? O que é flap? Vocês vão me perguntar aí. Tem alguém aí, a maioria que tá aqui nunca me viu, porque eu não faço live nesse horário, né? Eu faço live à noite, então é o pessoal da noite que me conhece. Gente, flap significa aba. Eu, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tudo que se refere às sobrancelhas se refere a elegância, sofisticação. A palavra designer, ela já vem de uma palavra exclusiva, sofisticada. Mamãe do Apolo. Cleidinho, poderia fazer um grupinho no WhatsApp para ajudar as amigas aqui com os produtinhos, indicações? Ó, depois a gente conversa sobre isso, tá? Eu vou te chamar e a gente conversa sobre isso. Tá bom? Aí, o que acontece? A palavra design, ela já vem de uma palavra muito sofisticada. Ela vem do inglês e significa desenhista. Tá certo? E aí, quando você se refere com o seu cliente com palavras sofisticadas, você tá transmitindo conhecimento para ele. Fala, nossa, realmente, ela sabe do que ela é. Não tem sossego de fazer live, senhor? Peraí. Vou pôr meu telefone. Aí não vai tocar mais, não. Perco meu raciocínio. Gente, vamos curtir na live aí pra vocês me ajudarem aí. A plataforma entregar e perceber que o nosso conteúdo é relevante, né? Vamos curtir aí a live pra vocês me ajudarem. Certo? E aí, quando você fala cauda, cauda remete a bolo, cauda remete a animal, a um monte de coisa. Já voltou? Olha aí. Olha aí pra mim se a live voltou, gente. Por favor. Vocês conseguem me ajudar? Eu acho que eu saí da minha própria live. É mole. Pera aí. Vamos ver. Ah, não. Tô aqui, ó. Achei eu aqui. Achei eu aqui. Gente, vocês me ajudam aí com as curtidas? Ajuda aí a curtir, bater 5K para a plataforma entregar o nosso conteúdo. É a primeira vez que eu faço live nesse horário, então assim, é complicado porque eu sei que esse horário o pessoal tá trabalhando, é pouca gente que tá em casa, mas eu tô aqui na minha missão, né? Vamos bater 5K aqui que eu vou continuar esse conteúdo aqui pra vocês. Quem que tá aqui na live que tá pela primeira vez? Fala pra mim, eu tô pela primeira vez. Tá normal, né, Nath? Obrigada, viu? Quem que tá aqui comigo na live, gente, fala assim, eu tô aqui pela primeira vez. Nath, seja bem-vinda. Eu estou amando. Que bom. Obrigada, Tati. Me ajuda a curtir, então, gente, vocês que estão gostando. Rosa, pela segunda vez. Ah, você é pela segunda vez? Que horário que você já assistiu minha live, Rosa? Que horário que você já assistiu? Fala aí pra mim. Rosa, obrigado pela rosinha. Jesus abençoe vocês, viu, gente? À noite, é. Eu não consigo fazer à noite mais. Ellen, pela primeira vez. Seja bem-vinda, tá, Ellen? Seja muito bem-vinda. Vamos lá, bateu 5K. Então, vamos lá. Aí, quando você fala cauda, gente, remete a um monte de coisa, menos as sobrancelhas.
Então, assim, eu como profissional do ramo há muito tempo, não tô me vangloriando de nada. Mas eu, pela experiência que eu tenho, sou profissional da área há mais de 17 anos, porém teve que parar para cuidar do meu filho. Ah, sim. É bom, Rosa, então agora você tá aqui com a gente, que você vai atualizando o conhecimento. Não é mesmo? Seja bem-vinda, viu? Aí, gente, assim, eu como profissional do ramo, eu percebo que quando você domina o assunto, quando você usa palavras sofisticadas com o seu cliente, sabe assim? Ele te dá mais credibilidade, entendeu? Então, assim, procure ser o máximo que você conseguir didática com os seus clientes, que vocês vão ver que vocês vão conseguir até valorizar mais o seu trabalho. Tá? Combinado? Então, vocês entenderam por que eu chamo o final de flap? Flap significa aba em inglês. E como a palavra designer já vem do inglês, então a gente está na mesma linha, não é mesmo? Obrigada, Débora, se inscreveu aí no nosso fã-clube. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, viu? E aí, vamos continuar. Então, assim, aí nós temos 70% de corpo, 30% de flap. É interessante que a sobrancelha ideal, ela tem essa base inferior de espessura. Deixa eu marcar aqui pra vocês, ó. Essa base inferior de espessura, ela tem a base muito bem estruturada. Então, assim, esse ângulo reto, ele precisa estar exatamente no ângulo bom, né? Numa angulação boa. Eu aconselho, assim, o máximo 20 graus de elevação, porque uma sobrancelha superior a isso, ela já não é mais uma sobrancelha arqueada, ela já tem um outro nome, tá? Ela já se torna uma sobrancelha angulosa e ela tem esse ângulo reto muito bem definido. Eu falo que esse ângulo reto aqui, ele é o segredo para todo o design de sobrancelha ficar perfeito. Então, se você não consegue desenhar nessa linha reta de baixo aqui, de maneira que ela fique bem retinha, bem perfeita, você vai ter um problema no design. Então, se você não consegue desenhar essa linha reta aqui, eu chamo de linha de reta, linha de sustentação, porque ela é a sustentação de todo o design da sobrancelha. Eu te aconselho a treinar um pouquinho de... Deixa eu ver. Te aconselho a treinar um pouquinho de coordenação motora, tá? E aí, treinando coordenação motora, vocês vão conseguir desenhar essa linha reta de maneira melhor. Ok? Tá fazendo sentido pra vocês? Fala aí pra mim, tá fazendo sentido? Fala aí pra mim se vocês estão gostando da aula. Se tem alguma pergunta. Outro dia a cliente queria cobrir os brancos com rena depois do design de sobrancelhas. Então, a rena ela não pigmenta pelo branco, viu, Rosa? É o meu telefone que tava acabando a bateria agora. A rena, ela faz uma pigmentação por deposição. É como se eu tivesse colorido, sabe? E o pelo branco, ele é um pelo bem lanoso, ele tem a cutícula bem fechada. Então, assim, ela pigmenta, mas superficialmente, 2, 3 dias, esse pigmento ele já vai saindo do pelo. O ideal para você pigmentar pelo branco é a coloração, porque a coloração ela faz uma pigmentação por permeação. Ela abre a cutícula do fio e deposita o pigmento ali dentro. Então, para pelo branco, o ideal é coloração. Rena não pigmenta pelo branco, tá? Este é um tipo de design para micro ou para o design normal. Então, Nath, isso aqui é o esqueleto da sobrancelha que eu tô mostrando pra vocês. Essa sobrancelha que eu tô mostrando pra vocês, que é uma sobrancelha ideal para os padrões de visagismo, é uma sobrancelha arqueada, tá? Eu falo sempre que ela é considerada pelo visagismo uma sobrancelha com formato universal, vamos dizer assim. Não tem um carregador universal que se adequa em vários aparelhos? A sobrancelha arqueada é meio que um formato universal. Quase todos os tipos de rosto podem possuir uma sobrancelha arqueada, ok? Ela vai ficar boa para todo tipo de rosto.
Entendeu? Então a gente tá entendendo só a estrutura da sobrancelha pra gente partir pro treino. Porque sem entender isso aqui, vocês não vão conseguir colocar o treino em prática. Por que muita gente não dá certo na profissão, muita gente não consegue executar o design, fazer o design de maneira correta, corrigir formatos de sobrancelha, porque não entende disso aqui, ó. Isso aqui é o ABC. Sabe quando você tá aprendendo a ler? Que a gente ensina para as crianças aí o ABC? É a mesma coisa. Se você não entende disso aqui, da estrutura da sobrancelha, você não vai conseguir fazer uma correção. Você não vai conseguir ficar no mercado. Porque assim, ó, toda pessoa que vende um produto ou um serviço, ela resolve um problema. Qual que é o problema que o design de sobrancelhas resolve? O formato da sobrancelha que não está adequado. Entendeu? É isso. A profissão de designer de sobrancelha é isso, gente. Corrigir o formato para ficar dentro dos padrões, de tendência do momento, os padrões de beleza do rosto do cliente, para ficar mais harmônico, para ficar mais... É para isso. Entendeu? Então, se você não consegue corrigir os formatos, você não vai ficar no mercado. E aí aparece um tanto de pessoa... Você é ótima, Tatiane Machado. Obrigada, Tatiane. A Rena não cobre... Rosa, quando você disse... A Rena ela não cobre pelo branco, tá? Ela faz uma coloração por depósito. Ela deposita o pelo em cima da pele, em cima do pelo e pronto. Ele é superficial. Vocês entenderam, gente? Tem muita gente que tá inseguro no mercado porque não sabe isso aqui, ó. Não conhece isso aqui. Foi pro curso, aprendeu a fazer um formato específico só que lá no curso não tinha falado que existem dezenas de formatos de sobrancelhas e que a sua função como design não é aplicar a rena. A sua função como design é corrigir o formato. Porque não adianta nada você aplicar a rena num design que ficou horrível. Porque a rena é uma estratégia que a gente tem, gente, para realçar o nosso trabalho. Então, se você fez um trabalho horrível ali e passa a rena por cima, vai ficar pior ainda. Então, assim, nos cursos, eles, infelizmente, não falam sobre isso, né? Então, eu tô aqui, a minha missão, coloquei isso como missão na minha vida, é orientar os profissionais que estão no ramo do que realmente é a função deles. A cliente que me agradeceu por sinceridade de falar com ela que a rena não cobre o branco. Que bom, não cobre, isso mesmo. A gente tem que ser ético, né, na nossa profissão. Porque o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pros outros. Tem muita gente trabalhando aí só por conta do dinheiro. Eu acredito. Tem muita gente por aí, gente, que só pela misericórdia. Mas não vou perder o foco da nossa aula, não. Depois que a maquiagem sai, a cliente descobre os erros da sobrancelha. É isso aí mesmo, gente. Então, a gente tem que fazer um design perfeito para que a cliente olhe no espelho e ela fale, nossa, que maravilhoso. Não precisa nem aplicar rena. Não precisa nem fazer coloração. Poderia explicar o que colocou no papel? Acabei de chegar. Tá, vou continuar a explicação, tá, Beatriz? Então, vamos lá, gente. Beatriz, eu tô fazendo aqui um mapeamento do que é a estrutura das sobrancelhas. Então, nós aprendemos aqui, ó, ponto inicial, ponto de arqueamento, ponto final, base inferior de espessura, base superior de espessura, base de alinhamento, tá? Então, base inferior, superior e base de alinhamento, marcação horizontal. Ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final, marcação vertical, tá? Nós temos dois tipos de marcação no design. Vocês não esqueçam disso, tá? Marcação horizontal, define as proporções, formato. E marcações verticais, dimensões, onde o início, onde é o ponto de arqueamento, onde termina, tá? Na sobrancelha também nós temos corpo, flap, 70% de corpo, 30% de flap. Nós temos também um ângulo de arqueamento adequado, que não pode ser muito superior a 20 graus, porque senão ele se torna uma sobrancelha angulosa, e a gente não quer isso. A sobrancelha arqueada, gente, ela transmite elegância, empoderamento, sofisticação, feminilidade, certo? A sobrancelha angulosa
já deixa um olhar meio maquiavélico. Então não é legal. Você não pode confundir uma sobrancelha angulosa com uma sobrancelha arqueada, tá? Aí a sobrancelha também é composta de um flap ascendente, tá? O flap dessa década, gente, é um flap ascendente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Na década passada... Vou mostrar aqui. Peraí. Ó, na década passada, o que acontecia? O flap, ele era da mesma altura do ponto inicial. Então, se você marcasse uma linha reta aqui, ó, o flap encontrava, o ponto inicial encontrava o flap aqui desse lado. Depois dos estudos de visagismo, entendeu que o flap ascendente ou flutuante, que é esse primeiro aqui, ó, que eu coloquei, ó, flap ideal, ele valoriza mais a expressão, deixa a expressão mais elevada, mais elegante, mais harmônica. Entendeu? Então, a gente mudou da década passada para essa década a maneira de desenhar esse flap. E aí, a gente tem o flap negativo, que é aquele flap que, se você marcar uma linha reta do ponto inicial, ele ultrapassa. Então, ele deixa o olhar meio entristecido. Então, não é legal. Ok? Fez sentido aí para vocês? Fez sentido, gente? Tem 29 pessoas aí comigo. Vocês me ajudam nas curtidas para bater 10k? Pra gente continuar aqui essa aula? Então, vamos lá. Gente, lembrando, tá? Lembrando aí vocês que salvando 5 vídeos lá do meu perfil e ficando comigo até o final, para receber a palavra-chave, vocês vão levar o meu e-book de treino, tá? Para vocês treinarem a percepção visual aí na casa de vocês. Tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Nós temos também nas sobrancelhas vários tipos de fios, tá? A sobrancelha ela é composta por fios de transparência, que são aqueles fiozinhos quase imperceptíveis a olho nu, que são os fios aí que a maioria dos design vai lá e passa cera nos fios de transparência. Remove os fios de transparência com... Como é que fala? Com a navalha. Então não é legal, gente. Antes de sair removendo pelo aleatoriamente, batendo cera e navalha em tudo enquanto é canto, vocês precisam entender o formato. Porque os fios de transparência, principalmente no ponto de arqueamento, ele vai te ajudar como estratégia para você corrigir o formato. Então, se você não prestar atenção, você vai remover aí pelo que ia te ajudar a corrigir esse formato, tá? Então, assim, nós temos fios de transparência, fios de densidade, tá? E a sobrancelha, ela pode ser 100% fios de transparência, igual essa aqui, bem ralinha, tá vendo? E ela pode ser 90% fios de densidade. Além dos fios de transparência e fios de densidade, nós temos fios de ascendência, que são esses fios do início, fios de descendência, os fios do flap, tá? Então, nós podemos ter também sobrancelhas mistas. Os fios de transparência, eles são encontrados no ponto de arqueamento, na base inferior de espessura e no finalzinho do flap. Certo? Os fios de transparência, no ponto de arqueamento, ele é essencial para a gente fazer uma correção. Vou te dar um exemplo, tá? Vou marcar aqui essa sobrancelha, ó. Para eu marcar essa sobrancelha, eu preciso fazer o seguinte. Eu venho num ângulo reto, dou uma leve arqueadinha até no ponto de arqueamento e desce. Ok? Aqui é a mesma coisa. Vem no ângulo reto, dou uma leve arqueadinha até no ponto de arqueamento e desce. Aqui no ponto de arqueamento, ó, o buraco que tá aqui, ó. Esse ponto de arqueamento, ele tem fios de transparência. E aí, pra eu valorizar esses fios aqui, o que eu vou fazer? Uma coloração. Bicha, arrasa, viu, meninas, na explicação. Obrigada. Obrigada. Aqui. Aí, esses fios de transparência, eu vou pigmentar eles. Ao invés de remover com cera, de passar navalha. Eu pigmentando, ele já vai ficar um tom mais escuro. E ele vai fazer isso aqui, ó. O preenchimento da sobrancelha. Vai me ajudar na composição dessa sobrancelha.
Então, para fios de transparência, o ideal, mamãe da Paula, seria a coloração mesmo, né? A coloração, ela dura de 3 a 6 semanas nos fios. A rena, ela pigmenta a pele ali, pigmenta o pelo, mas ela não tem durabilidade, tá? Amanda, ela explica perfeitamente, melhor que uns aí. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. É comunicação didática, né? Tem pessoas que não têm comunicação didática, aí fica difícil. Por isso, gente, que eu falo que às vezes é o seguinte, ó. A menina, não gostei da tintura. Não, eu uso aqui nos meus atendimentos Reflectocil. A Reflectocil, o oxidante dela é 3% só. Pra não danificar a saúde dos fios, tá? Ô, gente, você sabe por que tem muita gente que tá inseguro? Muita gente fez o curso e não consegue exercer? Porque comprou o curso da melhor pessoa que tinha, melhor profissional da cidade. Só que não basta você saber fazer, você tem que saber ensinar. Se você não sabe ensinar, não vai adiantar nada, né? Gente, bora de tap-tap. Ouve aí a Tatiane, por favor. Quanto design com tinta? É quanto? Então, aqui no meu estúdio é R$50 o design com coloração, tá? Fala design com coloração. E aí, gente, sabendo disso tudo aqui, nós vamos partir para os treinos agora, tá? Então, bora partir para os treinos. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês o meu curso de visagismo, que tá aí na plataforma, viu? Meu curso iniciante, meu curso de visagismo, ó. A arte do visagismo para o design de sobrancelhas. Ficou um conteúdo maravilhoso, modéstia à parte, aqui apresentando o objetivo do curso. O que vocês vão ver no curso? Ó, a introdução, o que é o visagismo, por que a importância do visagismo para o design de sobrancelhas, a geometria na arte do visagismo. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui que é bem interessante, ó. No visagismo, há 4 linhas principais utilizadas para analisar a harmonia da imagem pessoal, que também desempenha um papel crucial no design de sobrancelhas. Cada uma dessas linhas possuem para definir forma e estilo das sobrancelhas, garantindo que elas realcem características faciais de maneira equilibrada e harmoniosa, tá? Então, são 4 linhas que possuem no visagismo. Linha horizontal, vertical, diagonal e linha curva, tá? Isso aqui. Aí, o que acontece? Olha pra você ver como que não é coincidência, como o visagismo é muito importante para o design de sobrancelhas. Nós temos no design de sobrancelhas linhas verticais, linhas horizontais, que são a base inferior, superior de pessoas, linha diagonal, que é a nossa linha de reta, linha curva, na transferência do corpo para o flap. Vocês perceberam o quanto que é importante você entender de visagismo? Vocês entenderam? É muito importante, gente. E aí no curso a gente tem tudo isso, tá? Ó. Aí aplicando o visagismo no design de sobrancelhas, sobrancelhas como quadro do olhar, certo? Ó, o impacto das sobrancelhas na estética, os formatos de sobrancelhas, sobrancelhas ascendentes, negativas ou caídas, sobrancelhas retas, sobrancelhas redondas, sobrancelhas angulosas. Cuidado, sobrancelha angulosa, porque ela pode se tornar uma vilã no seu rosto, certo? A respeito do flap, as atualizações do design, tá? Outros formatos de sobrancelhas, que são os encontrados por erro de design. A importância do design simétrico, quem tem problema com a simetria, realçando a beleza do olhar do rosto, a sobrancelha e conclusão. Mais o GPS da sobrancelha, que é minha técnica para a realização do design, tá? Então esse é um curso muito especial para mim, que é um curso que eu demorei muito tempo para concluir, muito estudo, muita pesquisa. E aí vocês vão conseguir no curso o caderno, a apostila, mais 40 videoaulas e mais o nosso caderno de treino, tá? Leva também o caderno de treino, tá bom? Então bora lá. Já fiz a minha
o meu jabá, né? Já fiz a minha propaganda. E agora a gente vai lá pro caderno de treino pra gente começar as correções. Então, vamos lá. Uhul, 10K, beleza. Vamos lá, gente. Então, vocês vão pegar aí um lápis, uma borracha e uma reguinha. Que eu vou ensinar agora a vocês as atualizações do design de sobrancelhas. É Carla 5.0 com OX de 10 volumes. Então, ô Carla, não sei se você tá aí ainda, só agora que eu vi... Só agora que eu vi a sua mensagem aqui. Eu uso de 3 volumes mesmo, que eu acho que ela é mais adequada, certo? Pra não danificar a estrutura das sobrancelhas, ok? Então, vamos lá. Rosimeire, que é o curso, que bom! Rosimeire, eu vou te chamar depois que a gente finalizar a live, pra eu te explicar tudo certinho, tá bom? Se você tem interesse no nosso curso, tá bom? Gente, lembrando que o nosso caderno de treino aqui, pra você garantir ele, você tem que ir lá no meu perfil, salvar 5 vídeos, que eu vou ver lá quem que salvou. E eu vou mandar o PDF de treino pra vocês, junto com a palavrinha-chave, tá? Vou te chamar, viu, Rosimeire? Assim que eu terminar aqui. Então, vamos lá, gente. Na década passada, os estudos de visagismo, muito sem conhecimento, né? Porque a gente não tinha muita base para estudar a respeito do design de sobrancelhas. Pode aguardar que eu vou te chamar, viu, Rosimeire? Marcava primeiro o ponto inicial aqui no cantinho do nariz. Depois, 2015, entendeu que o cantinho do nariz, essa marcação removia muito pelo aqui do início da sobrancelha. Aí a gente começou a marcar. Eu quero o curso, me chama também. Pode deixar, Cláudia, que eu vou chamar. Tá bom, gente? Lá no curso vocês ainda levam um e-book de Brow Lamination, de especialização, mais um bônus de videoaulas, tá bom? E mais, gente, agora no finalzinho de julho, nós vamos ter um workshop com todas as atualizações do design de sobrancelhas. Vai ser ao vivo através da plataforma do Vermelhinho. Esse workshop, eu vou liberar as inscrições semana que vem, tá? Vocês vão levar um e-book maravilhoso, mais uma aula a respeito de marketing, de estratégias de vendas, tudo que você pode imaginar. E esse workshop vai sair pra você, sabe por quanto? R$19,90. E são 50 vagas, tá? Porque assim, por que eu limito os meus cursos? Por exemplo, cada curso meu só tem 10 alunos na plataforma. Por quê? Porque eu dou mentoria o tempo inteiro. Eu ensino vocês como se posicionar nas redes, como construir uma boa imagem, construir redes sociais, captar cliente. Eu dou mentoria sobre isso tudo. Então, assim, eu não vendo em grande escala porque eu sou sozinha para dar mentoria para os meus alunos. Então, assim, a gente vai liberar 50 vagas para esse workshop que vai ser ao vivo, lá no Vermelhinho, mas depois ele vai ficar gravado. Quem não conseguir assistir ao vivo também, vai ficar gravado, tá? E vai ser R$19,90. Depois eu vou lançar pra vocês, que vocês aqui, as minhas alunas aqui do TikTok vão ter preferência, tá? Porque a gente tá vendendo isso pro mundo inteiro. Que eu tenho alunas em Portugal, tenho aluna lá na Alemanha. Então, assim, graças a Deus, o nosso trabalho tá sendo bem reconhecido. Rosa, dificuldade em redes sociais. Então, a gente vai ensinar tudo isso nesse workshop, tá? Ô Milena, o nosso curso de visagismo, ele tá, esse que eu apresentei aqui agora há pouco, 97. Eu tenho mais 4 vagas pra ele, que eu já tô com 6 alunos lá, tá? Aí eu vou chamar a Rosa e a outra mocinha ali. E aí, porque, Letícia, você não consegue fazer mapeamento porque você não reconhece os formatos de sobrancelhas, viu? Porque assim, gente, a mapeamento, marcação é a estratégia que a gente monta para corrigir um formato. Por exemplo, não adianta você chegar aqui, vou marcar o ponto de arqueamento inicial, ponto de arqueamento, ponto final.
vou marcar aqui uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, sendo que a sua função é corrigir o formato. Então, se você só marca, você não tá corrigindo. Aí você não consegue fazer o design, entendeu? Então, para você fazer marcação, mapeamento, você precisa entender de formatos primeiro. Você precisa entender do visagismo primeiro. E o visagismo, infelizmente, gente, vocês compram os cursos por aí, o pessoal não ensina isso que eu ensino aqui. Infelizmente, eu sei porque eu fiz pesquisa de mercado antes de lançar esse curso. Antes de estudar para eu concluir esse curso. Entendeu? Eu sei nenhum dos cursos que vocês compram por aí ensina isso tudo aqui. Porque também eles não conhecem, tá? Então também eu não tô julgando eles não. Infelizmente é isso. Então vamos lá, gente. Aí, em 2015, eles trouxeram a marcação da aba do nariz de fora do nariz para a aba do nariz. E agora, 2025, uns estudos que eu fiz, a gente está entendendo o seguinte, que a nossa referência para o design adequado, sabe o que é? É as características do rosto. Então, eu tenho que respeitar a estrutura desse rosto. E aí, a marcação, ao invés de ser hoje uma marcação rígida, que antigamente era, tem que ser na aba do nariz. Tem que ser, ó, o ponto de arqueamento. Arco do cupido em cima da íris dos olhos para achar o ponto de arqueamento lá em cima. Tem que ser dessa forma. Hoje em dia a gente entendeu que não tem que ser nada. A marcação ela não é rígida, ela é fluida. Por isso que eu criei um método que chama GPS da sobrancelha. O GPS da sobrancelha tá aqui, ó. Vocês vão conhecer o método na hora que vocês receberem o PDF, porque eu coloquei o meu método aqui pra vocês, tá? E explicando tudo a respeito de marcação. Eu coloquei aqui na apostila que eu vou presentear vocês, eu coloquei, ó. O GPS das sobrancelhas é um método de marcação que permite o profissional criar um design único, exclusivo para cada sobrancelha, respeitando a individualidade e características de cada cliente. Essa abordagem não segue regras rígidas ou medidas padronizadas. Permite que o profissional adapte o design de acordo com a natureza de cada pessoa. O resultado reflete em beleza, naturalidade e personalidade. Vocês entenderam? Vocês entenderam? O GPS, por que eu denomino isso como GPS? Porque o GPS, você põe as informações ali, ele vai te direcionar para o endereço. Não é verdade? É a mesma coisa. Como é que fala? Os indícios da marcação aqui, ele vai nos direcionar para o design perfeito. Mas a gente não tem uma marcação obrigatória que tem que ser uma marcação rígida. Ela é fluida, tá? É uma marcação fluida. Então, a gente pode usar como referência, por exemplo, para o ponto inicial. Letícia, amiga, eu te disse que aprendi olhando aqui no TikTok. Você não acredita. E praticando depois. Mamãe tá bom, tô falando. E aí, o ponto inicial hoje, a gente marca pela aqui, ó. Essa voltinha do globo ocular. Eu coloquei um vídeo falando disso. Lá no perfil ontem, tá? Voltinha do globo ocular. Ou então, se a voltinha do globo ocular tiver muito pra dentro e a sobrancelha estiver muito pra fora, a gente vai respeitar a estrutura da sobrancelha. Vamos supor que essa sobrancelha, ela tava aqui, ó. Certo? Tem gente que tem sobrancelhas mais fechadinhas. Eu vou respeitar a estrutura da sobrancelha dela. Eu só tenho que tomar cuidado, por quê? A sobrancelha muito fechada, ela deixa com cara de brava. E ela muito abertinha, ela deixa com cara de espanto. Então, eu tenho que fazer a marcação e achar esse equilíbrio para o meu cliente. A minha função como designer é saber essa técnica toda e achar um equilíbrio pro meu cliente. Ok? Vocês entenderam? Fez sentido para vocês? Fez sentido, né? E aí, nós marcamos então, ponto inicial aqui, ó. Na voltinha do globo ocular. E o ponto de arqueamento?
E o ponto de arqueamento? Ponto de arqueamento, antigamente a gente fazia esse trajeto todo aqui, ó. Vinha aqui no arco do cupido, passava em cima da íris dos olhos, pra achar o ponto de arqueamento lá em cima. Sendo que se eu fizer isso aqui, ó, finalzinho do branco do olho, o ponto de arqueamento também tá aqui. Certo? Só isso, gente. Eu vou riscar aqui, ó, o finalzinho do branco do olho. Ou, se o olho for muito pequeno, eu vou riscar o finalzinho dos cílios. Pronto, tá ali o ponto de arqueamento. Vocês entenderam? Tá fazendo sentido pra vocês? Tá, e o ponto final, Cleide? E agora? Ponto final, gente, antes marcava assim, ó. Final do nariz, canto do olho. Certo? Hoje eu vou dizer pra vocês o seguinte, que eu não uso o canto do nariz mais pra fazer esse mapeamento. Porque o canto do nariz, a gente tende a deixar esse flap descendente. Que aí a gente traz o flap aqui. Certo? Aqui embaixo. Precisava desse vídeo na minha vida. Você caiu do céu. Obrigada. Oh, glória a Deus, viu? Então, Patrícia, ora aí pela minha vida. Agradece pela minha vida. Só isso que eu peço, gente. Pra Deus me abençoar, pra colocar pessoas pra eu vender o meu curso, que eu vendo, que eu vivo disso, eu amo isso. Gente, se você não noção, não tem carteira assinada. Eu nunca fiz outra coisa na vida. Eu comecei a fazer sobrancelha, eu tinha 13 para 14 anos. Sou autodidata nisso que eu faço. E eu nunca mais fiz outra coisa. Eu tenho 42 anos, eu tenho 25 anos de carreira. A pessoa pergunta assim pra mim, nossa, Cleide, quando você começou, você teve dificuldade? Olha, eu posso dizer pra vocês que eu tenho o privilégio de não ter tido dificuldade no meu início, por quê? Não existia profissional que fazia sobrancelha. Então, assim, eu comecei a fazer sobrancelhas, como eu tinha uma percepção visual natural, eu gosto de desenho artístico também. Desde 5 aninhos eu desenho rosto de mulher, então isso me ajudou bastante, né? E aí, como eu tenho essa percepção visual e artística, o meu trabalho se destacou muito rápido aqui na minha cidade. No instantinho, não deu 2 minutos, eu tava com a minha agenda cheia. Eu tinha 13 para 14 anos, eu ganhava 3, 4 salários fazendo sobrancelha, gente. Juro pra vocês. E aí eu não tive essa dificuldade, porque eu não tinha concorrência na época, entendeu? Então, assim, realmente eu sou privilegiada, eu amo o que eu faço. Eu compartilho o meu conhecimento aqui com vocês com o maior prazer do mundo. Porque, assim, eu preciso ganhar dinheiro, preciso. Mas eu sei que Deus está na frente de todas as coisas. Eu sei que é Deus que vai me abençoar, é Deus que vai mandar os profissionais que querem realmente aprender a respeito do assunto que Ele me deu o privilégio de conhecer. Porque isso aqui é um privilégio, gente. Eu tenho uns insights. Depois vocês olham na rede vizinha, uns post-its que eu tenho aqui, onde que eu faço live. Que eu vou tendo uns insights, eu vou colando ali na parede. Entendeu? Porque assim, por exemplo, a respeito dessa base inferior, superior de espessura, ninguém me ensinou isso. Eu olhando, eu falei, gente, isso aqui é uma base de espessura. Isso define a espessura da sobrancelha. E aí eu aprendi isso sozinha. Então eu vou concluindo a minha didática, o meu conhecimento com a iluminação que Deus me dá. Pra ser bem sincera pra vocês, é isso. É Deus que me dá a iluminação. Essa questão, o que é marcação? Gente, eu nunca vi ninguém falar o que é marcação. E aí eu tava sentada ali um dia, uma pessoa me perguntou, falou a respeito, falou assim, Cleide, porque não sei o que é marcação. Eu falei, gente, por que essa pessoa não tá conseguindo fazer marcação? É tão simples. Aí o Espírito Santo respondeu pra mim, o meu óbvio não é o óbvio do outro. Aí eu decidi, falei, a marcação, ela é uma estratégia pra corrigir o formato. Por que ninguém fala disso? Porque foi uma luz que Deus me deu, gente. Então eu sou imensamente grata pela vida de vocês. Tem muita dificuldade na marcação, é porque você não reconhece os formatos, tá? Porque a marcação, Patrícia, é a estratégia que a gente monta pra corrigir o formato. Você vai ver, eu vou fazer aqui agora, você vai entender. Aí eu fico agradecendo pela oportunidade que Deus tá me dando aqui. De conhecer vocês, de compartilhar o meu conhecimento. E eu sei que através disso Ele vai me abençoar. Alguém me perguntou a respeito do valor do curso de visagismo, tá R$97. Se você tiver interesse, se você tiver interesse, assim que eu terminar a live,
chamar todo mundo que falou assim pra mim, eu quero curso. Então você escreve aí pra mim, eu quero curso, que aí eu vou chamar você e eu mando o link pra você, tá lá na plataforma. Eles são mais de 40 aulas, tá? Videoaulas, mais e-book, mais a minha mentoria, mais tudo isso. Muito obrigada, gente. Depois eu conto mais um pouquinho da minha história pra vocês. Nossa, tem muito testemunho pra contar a respeito do conhecimento que Deus me permite, viu? Muito, mas eu tenho muita coisa pra contar mesmo pra vocês.